Oi, gente, tudo bom? Hoje, no nosso episódio, eu estou com a doutora Poliana Azevedo, ginecologista, patologista cervical e obstetra, que veio falar pra gente hoje um pouquinho sobre a rotina ginecológica normal, tá? Pego muitas pacientes que estão sem acompanhamento, que acham que eu sou ginecologista também, e que ficam no meio do caminho, e eu pedi para ela vir aqui hoje falar, me ensinar um pouquinho, porque várias vezes eu faço esse papel da ginecologia, da rotina ginecológica, diferenciar um pouquinho da paciente adolescente, da adulta jovem, da idosa, o que a gente tem que prestar mais atenção, quais são os exames que vão pedir. Várias vezes eu recebo pacientes com um testamento de exames e quero ouvir a opinião dela, se realmente isso é necessário. Vou deixar ela falar um pouquinho. Tudo bom, amiga? Obrigada. Tudo bem. Me conta um pouquinho como funciona, então, a rotina ginecológica. Com que idade a gente deve começar? Quando a menina tem que começar a procurar o ginecologista? Olha, isso é uma pergunta muito frequente para mim também. As mães trazem essa questão quando é um primeiro momento para poder fazer essa busca pelo ginecologista. Eu sempre oriento que se a menina inicia a menstruação, não tem queixa nenhuma, a gente pode aguardar e iniciar a menstruação. Agora, quando inicia a menstruação, a gente começa a desenvolver mais o corpo, ter alguns cuidados de higiene, vale a pena a gente ter uma orientação mais profissional. Inicialmente, quando a menina não tem nenhuma queixa específica, a gente pode fazer essa orientação só conversando, explicando para a menina o desenvolvimento corporal e trazendo para ela alguns assuntos de prevenção de gestação, quando é o caso, já começa a namorar e tudo. Então a gente desenvolve dependendo do quanto essa demanda da menina inicia. Tá, e assim, tem algum indicativo? Quando é que a gente começa a pedir exames para essa menina? Nesse primeiro momento, a gente pode fazer um exame básico de rastreio, uma avaliação do útero, dos hormônios, para poder estar avaliando como estão o iníciozinho do desenvolvimento dessa menina. Não precisa muita coisa, a clínica da paciente, obviamente, vai ser soberana diante dessa demanda de exame, mas a princípio, com isso, a gente já consegue identificar o iniciozinho ali do manejo dessa paciente. E quando é que a gente pode dizer, porque é uma coisa que eu via muito antigamente, as pacientes chegarem em diagnóstico, quando eu era adolescente eu tinha ovário micropolicístico, agora eu não tenho mais. Como é que a gente faz esse diagnóstico de ovário micropolicístico? Então, isso também é muito frequente hoje em dia, né, no questionamento das mães e das meninas, porque a síndrome de ovário policístico, a gente sabe hoje, cada dia mais estudos falando, que é uma síndrome metabólica. E aquilo que vinha antigamente nos laudos de ultrassonografia, ovários micropolicísticos, a gente tem evitado de descrever hoje em dia nos laudos e fica mais a cargo de clínica da paciente mesmo, das queixas que essa menina vai trazer. A imagem isolada não quer dizer que a menina tenha uma síndrome de ovário policístico. E quais são as queixas? A queixa basicamente é uma irregularidade menstrual e um sangramento com fluxo aumentado, excesso de pelo, um depósito de gordura anormal no corpo corporal dessa menina. Então a gente tem que apontar para esses fatores juntamente com a imagem quando ela aparece, e aí a gente dá uma olhadinha, porque não vem mais nos laudos, a gente dá uma olhada nas imagens para poder estar identificando se essa menina realmente tem a síndrome. Tá, porque é normal, né, ter policistos no ovário inicial da menina, dependendo da fase do ciclo, né? Porque a gente começa o nosso ciclo menstrual recrutando um monte de folículos. E aí, se a gente faz ultrassom nessa fase inicial do ciclo, você pode ter essa imagem de microcistos, mas somente um vai ser dominante e vai chegar a fazer a ovulação. Nesse momento, pode vir classificado como microcistos, mas não necessariamente que a menina tenha essa síndrome. Pode ser fisiológico. Eu tenho uma pré-adolescente em casa. Agora ela pergunta. Ela tá com 9 para 10 anos, já tá cheia de pelinho. Sim. E com uma suvaqueira de terror e pânico. Com qual a idade normalmente as meninas começam a menstruar? Quando a gente tem que começar a se preocupar que ela tá evoluindo para um ciclo menstrual precoce, uma puberdade precoce? Sim.
A gente considera a partir de 8 anos que não tem mais nada para ser feito para bloquear esse ciclo, tá? O desenvolvimento dos caracteres femininos sexuais secundários, que a gente diz, o desenvolvimento dos pelos, inicial de broto mamário e tudo, a partir de 8 anos a gente considera normal, e a partir de 8 anos, se a menina menstruar, a gente não tem como bloquear esse ciclo. Agora, antes disso, se a mãe perceber que está tendo um desenvolvimento abaixo de 8 anos, é bom fazer uma avaliação, um raio-x da mão, cuidar de óssea, dosagem dos hormônios, ultrassom pélvico, pra gente poder estar rastreando essa menina e tentando identificar. A gente não pode bloquear logo, não, porque eu não quero uma adolescente em casa. Mas isso é fisiológico. Não tem jeito. Tá mala, tá chata. Não tem jeito. E a adulta jovem, o que a gente vai fazer? Porque, assim, o que a gente vê na rotina é quando é criança, tem o pediatra, Sim. E aí fica muito na dúvida nessa migração pro ginecologista ou não, a Sim. pediatra vai tocando. Nós, adultos jovens, não temos um clínico para chamar de nosso, né? E quem é o clínico que acompanha normalmente é a ginecologista. Sim, isso. E os idosos têm a geriatra. E como é que funciona a rotina ginecológica das mulheres jovens? O que a gente tem que prestar atenção? O que é mais importante? De quanto em quanto tempo? Isso vai variar também das queixas iniciais dessa paciente, mas o que a gente recomenda é que pelo menos uma vez anual, né? Uma vez ao ano, a paciente tenha esse exame físico realizado por um médico ginecologista, principalmente se ela já iniciou vida sexual, porque a gente faz através do preventivo a busca de células malignas do colo, de HPV, que é a terceira principal causa de morte feminina na sociedade. Então, a gente precisa falar sobre isso. E HPV dependente, né? Então, a gente precisa fazer esse rastreio através do Papa Nicolau, anual no primeiro momento. Se tiver alguma alteração, a gente reduz esse tempo. E fazer todas as investigações de avaliação de mama, tireoide, útero, que a tireoide foge um pouquinho, mas acaba a gente englobando também. Porque as pessoas não vão no clínico. Isso aí, não tem um endócrino, às vezes não tem um clínico, então acaba que o ginecologista absorve essa inicial também. E você, na mama, você vai fazer só ultrassom? Depende da queixa da paciente, mas assim, para mulher jovem, abaixo de 40 anos, a gente faz realmente o rastreio inicial com ultrassom, a não ser que ela tenha um histórico familiar positivo, ou uma cirurgia prévia de mama, alguma limitação para fazer ultrassom que não seja bem esclarecedora, a gente pode fazer uma ressonância de mama, vai fazer esse manejo conforme a demanda que essa paciente tenha com ela. Mamografia, a partir de... Se ela tem fator de risco, a partir de 35 anos. Se ela não tem fator de risco, a partir dos 40 anos. Tá. E você falou do HPV, do preventivo do colo do útero com Papa Nicolau. Desespero, você recebeu um preventivo alterado. Você vai ver células atípicas HPV presentes. E aí, o que eu faço? Esse é o desespero geral. Chega lá no consultório, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu tô com câncer. Gente, calma, tá? Esse diagnóstico, a gente, graças a Deus, está evoluindo, a gente está pegando muito mais paciente positiva, porque a gente tem, através da captura híbrida, a gente consegue identificar se essa paciente já teve o contato com HPV, mas o que guia muito a gente ainda continua sendo, os nossos manejos, ainda continua sendo a citologia. Se essa citologia, o antigo lá, Papa Nicolau, ele está com células atípicas ou não. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, que ficasse com isso na cabeça, não perdesse isso. Veio uma situação de dúvida, busque o seu ginecologista, ele vai ver se vai precisar enviar para colposcopia, se vai repetir o preventivo, se vai tratar. A gente vai encaminhar isso direitinho, sem desespero, dá tudo certo. Não deixe de fazer sua rotina anual, que isso também faz parte da nossa tranquilidade. Ter pelo menos um preventivo anterior normal, isso deixa a gente bem mais tranquilo. E eu, como urologista, recebo de rotina homens desesperados, querendo entender, e porque algumas vezes acompanhados com a parceira do lado, Sim. de que, olha, ela nunca teve HPV, agora ela tá com HPV, tá falando que sou eu e eu não tenho nenhuma lesão, eu não tenho nada. Doutora, eu tenho HPV? Fui eu que passei pra ela? E gera uma briga no casal enorme. Isso aí. Isso é a primeira coisa que a paciente fala também. Ah, mas será que meu parceiro me traiu? Gente, o HPV é um vírus super disseminado na nossa população. Mais de 90% da população tem esse vírus.
Então, não necessariamente esse parceiro atual foi quem te passou o HPV. Fique calma, é difícil pegar esse diagnóstico no homem, não é tão simples igual o nosso, com citologia, com captura híbrida. A nossa mucosa é muito mais sensível à ação do vírus, a mucosa do homem, a pele, né? É muito mais resistente. A Rebeca pode falar melhor isso do que eu. É muito mais epitelizada, né? Exatamente. Então, manifesta muito menos os sinais clínicos ali das verruguinhas, enfim, do HPV, né? E que as pessoas também têm que entender que a gente tem tipos de HPV diferentes, Sim. que alguns são mais associados às lesões verrucosas, são aquelas verruguinhas que vão aparecer ou no pênis, Isso. ou no canal vaginal, ou na região perineal, que você vai cauterizar de tempos em tempos, às vezes você tem várias ao mesmo tempo, do tipo de HPV que pode causar o câncer. No homem, o câncer de pênis, e na mulher, o câncer do colo do útero. Por isso que a captura híbrida é tão importante para você saber qual é o tipo de HPV, tá? Mas lembre-se também, você pode ter tido contato em qualquer lugar, há muito tempo, com qualquer parceiro, tipo a herpes, que não necessariamente você vai desenvolver quando você teve o contato. Sim. Você pode desenvolver muito tempo depois e você não tem como saber quando foi a época do seu contato. Se foi com esse parceiro, se foi com o anterior, se foi quando você nasceu, sabe? Pelo canal de parto, se for parto vaginal. Então, assim, não, isso não é uma realidade, tá? A Polly me olhou com o olhar arregalado, mas, assim, é uma forma de dizer que você nunca tem como saber isso, tá? Não é que a sua mãe vai te passar, não é nada disso, mas assim, você não tem como saber. Corta isso, Rafa. Não corta, não! Com esse olho arregalado, sabe? Não, mas a realidade é que você não tem como saber aonde você teve esse contato, quando foi. Então, não se desesperem, não é traição, tá? Isso pode acontecer. E também não precisa achar que você tem um câncer, que você vai morrer. Isso. Volte no seu ginecologista, faça os exames de rotina, que talvez possa precisar repetir o preventivo, fazer uma colposcopia. Explica o que é a colposcopia. A colposcopia é um método é um exame que a gente usa um microscópio, basicamente. Tem umas lentes de aumento e a gente usa também 2 corantes, um ácido e um iodo. E eles vão identificar as células que captam melhor aquele ácido e aquele iodo, que são umas células de maior atividade celular. Então, o HPV, ele normalmente faz isso, ele induz a uma maior atividade celular, de célula atípica, e aí a gente consegue identificar essa lesão no colo, fazer a biópsia e aí comprovar que tem uma lesão no colo e aí sim um pré-câncer, né? Que antigamente chamava pré-câncer, hoje em dia a gente mudou um pouco essa nomenclatura, mas é basicamente por aí que a gente deve pensar. E hoje em dia a gente já tem vacinas para o HPV. Sim, graças a Deus. E crianças a partir dos 9 anos estão indicadas a tomar. Homens e mulheres, meninos e meninas. Meninos e meninas. E qual a idade nas mulheres jovens que já têm vida sexualmente ativa, também está indicado? Está indicado, tá? A gente sabe que quando a menina não iniciou vida sexual, somente 2 doses são satisfatórias. Quando você já tem uma vida sexual ativa, a partir de, são 3 doses, o preconizado. Tá. E se você já tem o diagnóstico de lesão de HPV, também está indicado tomar? Está indicado. Porque a gente diminui a replicação viral, a gente aumenta a imunidade dessa menina, dessa mulher contra o HPV. Então, está indicado também. E agora a gente já falou do preventivo da mulher jovem, né? Que também vai fazer ultrassom transvaginal, de mama, isso tudo que você falou. Isso. E de acordo com as queixas dela. E da mulher idosa, pós-menopausa. Então, aí mistura um pouquinho, porque a gente tem tanto a queixa de atrofia e de incontinência urinária, que aí a gente tá tudo junto e misturado, né? Aí vem pra mim. Aí vai pra Rebeca, exatamente. Porque é muito clássico essa queixa de climatério no primeiro momento e depois de uma atrofia com uma queixa de incontinência urinária. Isso não é normal, gente. A gente não pode normalizar a perda de xixi, a gente vinha conversando sobre isso. Não é uma coisa normal, a gente tem que prestar atenção, tem que estrogenizar essa paciente na mucosa, tem que fazer uma avaliação melhor do urologista para tentar identificar as possíveis causas para isso, o próprio envelhecimento, gestações, isso pode favorecer a perda urinária.
e buscar uma melhora de qualidade de vida, né, sobretudo. Mas como é que a gente vai fazer a rotina nessa paciente? Essa paciente já tem indicação de mamografia, né? Sim, a partir dos 40 anos a gente faz mamografia, faz densitometria óssea, porque é uma coisa muito importante também, fazer uma avaliação óssea dessa paciente, que às vezes fica meio a cargo do ortopedista e nem sempre a paciente vai. E aí eu incluo também uma pesquisa dessa qualidade óssea, uma pesquisa metabólica, porque a atividade física é muito importante nesse período do climatério, principalmente para a gente ter músculo para sustentar esse osso, evitar fratura, evitar doenças cardiovasculares, só tem benefício. Deixa eu só interromper. Ó, já teve a geriatra falando isso, a nutricionista falando isso, a outra ginecologista com endócrino falando isso e agora a poli falando isso. Então, gente, tem que entender a atividade física focada na musculação para aumento de musculatura e diminuir a chance de perda de massa óssea. É isso. E, obviamente, a gente vai fazer o rastreio com ultrassom transvaginal para avaliar esse útero, mioma, pólipo, todos esses quesitos, né, que são mais comuns numa mulher ali de transição de menopausa, climatério. Essa variação hormonal faz esses estímulos, é muito mais comum na mulher mais madura, mais idosa. A gente vai fazer toda essa rotina a partir dos 40, 50 anos. E as mulheres que estão no climatério, você pede de rotina avaliação hormonal? Porque a Rubina e a Ana Paula, endócrino, vieram aqui, já falaram isso, mas eu gosto de relembrar que o diagnóstico de climatério não é hormonal, né? Não. É sintomatológico. Sim. Então, assim, você vai pedir, mas isso não quer dizer nada. Sim, se a paciente traz uma queixa e a gente consegue examinar no exame físico, identificar alguns sinais do climatério, a gente pode sim tratar essa paciente. Tem que tratar, por favor. Por favor. Exatamente. E outra coisa que eu pego aqui de rotina, os pacientes chegam com aquele, livro de exames, com vários marcadores oncológicos. Isso tem que pedir de rotina? Isso são exames de rastreio, porque as pessoas veem alguma coisinha alterada, um pontinho fora da vírgula e já estão desesperadas. E isso ajuda a gente a pensar em alguma doença quando existe realmente alguma clínica, mas se não, fica um dado solto. Por exemplo, o CA125, que a gente questiona muito sobre endometriose, ele também vai estar presente em algumas alterações de útero, mioma, adenomiose. Então, assim, às vezes a paciente acha que é um tumor, acha que é um câncer e, na verdade, é uma afecção benigna, que tem tratamento, não é para desesperar. Isso acaba alardeando muito mais a paciente do que qualquer outra coisa. Exatamente. E você falou de endometriose. Quais são os sintomas de endometriose? Quando a gente deve suspeitar de endometriose? Quando a gente deve investigar a endometriose? Tratar a endometriose? Fala um cadinho. O que acontece? Menstruar não é legal, né? Para a grande maioria das pacientes. É um momento que a gente sangra, que dá um pouco de desconforto. Se isso for muito, se tiver muita cólica, muito sangramento, a gente precisa realmente fazer uma avaliação, tá? E o que é muito sangramento? O que a gente pode considerar como um sangramento normal? O sangramento normal é aquele que não ultrapassa 4 horas com o fluxo do absorvente. Acima de 4 horas, se o absorvente vazar, se o copinho vazar, a gente está indicado a investigar um pouco maior. Interessante, eu não sabia. Uma base, até mesmo por risco de infecção. Então a gente pede que as pacientes troquem os absorventes internos e os externos uma média de 4 horas. Então, se for antes disso, tivesse fluxo tão intenso, a gente já tem indicação de pensar e investigar. Investigar, exatamente. E normalmente elas sentem muita cólica, muita dor, sim, né? Sim, dor na relação. É normal que algumas posições não sejam confortáveis, e isso não quer dizer nada, mas isso correlacionado a alguns outros dados pode apontar pra gente realmente que tem alguma alteração. Às vezes uma dor ao evacuar, uma dor ao urinar, no período pós-menstrual, no período menstrual, que gera um processo. O que é endometriose, gente? São as células que menstruam, só para relembrar, são as células que menstruam
que normalmente elas escoam pela nossa vagina e elas estão fora do útero, estão dentro da cavidade, ou próximo da bexiga, ou próximo do reto, ou no ovário. E aí essas células, elas continuam menstruando, só que elas não escoam, então elas geram ali um processo inflamatório. Esse processo inflamatório termina com uma fibrose, com uma aderência, e vai aumentando aquele núcleozinho ali da endometriose, forma um nódulo, e aí a paciente começa a ter sintoma. Ou com a penetração, bate naquele nódulo, sente a dor, ou com uma bexiga cheia, aperta ali, dá dor. Na hora de evacuar, quando as fezes passam por ali, dá dor. Então isso tudo é um sinal de alerta para a gente poder estar pensando nessa doença, porque é muito frequente. E tratamento, na grande maioria das vezes. A gente vai fazer diagnóstico como? Diagnóstico, né? Primeiro. Vamos pro básico. O diagnóstico aqui no Rio, a gente não tem um ultrassom. Em São Paulo, o pessoal de São Paulo faz através do ultrassom transvaginal com preparo. Aqui no Rio é mais difícil a gente fazer isso porque a ressonância, a gente tem pessoas muito boas de ressonância aqui no Rio. Então, basicamente, a gente mapeia o endometriose com ressonância aqui no Rio para fazer o planejamento de tratamento. E aí, no tratamento, a gente vai precisar entender qual é o momento de vida daquela mulher. Se ela quer engravidar, se ela já engravidou, se ela tem uma possibilidade de engravidar, inclusive, né? Porque às vezes uma das causas, né, de infertilidade. Uma das causas de infertilidade é a endometriose. Então, assim, tudo vai girar no momento que a mulher está passando. Se ela consegue... Agora, é uma endometriose profunda, tem nódulos profundos, é próximo... Profundo, diga-se, que esteja afetando outros órgãos. Isso, penetrando mais profundamente no nosso corpo, vamos dizer assim. E aí a gente realmente precisa ter um tratamento cirúrgico. Nem sempre um tratamento medicamentoso a gente consegue resolver. E sobre anticoncepção, você consegue dar uma orientação da diferença para as pacientes do uso do anticoncepcional oral, do uso da injeção, do uso do dispositivo intrauterino, do uso do diafragma? Qual é a melhor ocasião de cada um, se não tem, de acordo com a fase da vida? Olha, os prós e contras, chance de engravidar. Tô te botando na... Olha só, o mais seguro é o Implanon. Tá? Tem um índice de PIL que a gente considera maior, é o Implanon. É um dispositivo, é um chip só de progesterona, tá? Pela indústria farmacêutica, a gente compra na farmácia e a gente implanta no subcutâneo da paciente com uma anestesia local. Normalmente eu gosto muito dele para adolescente. Por quê? Porque às vezes esquece muita pílula. Então, às vezes o DIU, os pais ainda têm um pouco de receio. Mas é muito novinha para ter um DIU. Tô com medo da pílula porque vai esquecer. A gente acaba optando pela inserção do Implanon. Tem uma segurança bem legal, tá? Dura quanto tempo? 3 anos. É o que tem menor duração, assim, dos LARCs, dos não orais, tá? A gente tem um resultado muito legal com o Implanon, mas ele, às vezes, é um pouco difícil de adaptar, porque ele sangra um pouquinho mais ao longo do ciclo, então não são para todas as pacientes, tem que ter um biofísico mais ideal para a colocação do Implanon, porque às vezes é mais difícil o manejo do sangramento pós-inserção. E você consegue tirar se não der certo? Com uma anestesia local, o próprio consultório, a gente consegue fazer a retirada desse Implanon. Então não precisa ter medo, né? Se não der certo. Isso. Todos os métodos são reversíveis, a não ser até a laqueadura, né? É um pouquinho mais complicado, mas também é reversível. E você falou do DIU na paciente jovem, na adolescente. Quando eu estava na faculdade, isso estava associado um pouquinho mais ao aumento da doença inflamatória pélvica. Isso aí. Realmente tem essa incidência? Tem, porque o fio do DIU, ele fica externo no colo para a vagina. E aí você, tendo uma relação sem camisinha, acaba tendo contato com as DSTs, todas, e expondo maior a uma endometrite, a uma doença inflamatória pélvica, que uma das consequências é a infertilidade, abscesso tubovariano, às vezes precisa internar para fazer antibiótico, aumenta realmente a ascensão dessas bactérias, né? Mas aí é aí que está a importância de trazer essa adolescente na primeira consulta, de conscientização de camisinha,
para poder ter uma proteção, tipo, o meu corpo, minhas regras reais, entendeu? Estimular isso na menina. Esse empoderamento, né? Empoderamento, é o momento dela, então ela tem que se preservar com relação a isso. E o empoderamento, principalmente, é cultura, é entendimento, é saber Sim. o que é melhor para ela. Exatamente. E aí o DIU pode ser realmente uma opção muito legal. Eu sou apaixonada em DIU. Tem que ter a indicação certa, porque a gente tem o DIU hormonal e o não hormonal. Então você tem o DIU que realmente aumenta um pouquinho o sangramento, mas ele não tem hormônio. E você tem a opção de um DIU hormonal que não vai ter esse aumento do sangramento. Ele diminui ou até fica sem menstruar. Então, dependendo do caso da paciente, a gente vai indicar um ou outro. Por isso é importante que ela tenha em mente como é o ciclo dela sem nada, o quão sofrido é esse ciclo, para a gente poder identificar a melhor forma de contracepção para ela. E o DIU também aumenta a cólica? Dependendo, sim. Pode, o não hormonal, né? O não hormonal pode aumentar um pouco a cólica, sim. E tem um novo DIU, que é o DIU de prata, não é isso? Isso. O de prata, ele também não é hormonal. Ele é um dispositivo bem parecido com o cobre, só que ele tem prata. E o que eu acho de legal dele é porque ele não tem cólica aumentada. É bem legal. Ele aumenta o fluxo um pouquinho, mas a incidência de cólica dele é bem menor. Ótimo. Então a gente falou do DIU, falou do Implanon, anticoncepcional oral. Então, gente, um mundo mágico de Marlboro, né? Exatamente, porque a gente tem muitas opções. Tem realmente a paciente que vem pra mim, tô com muita acne. Não adianta eu tentar fazer outra coisa senão anticoncepcional oral, porque é o que mais resposta dá, uma melhor resposta do anticoncepcional oral pra questão de pele. Então a gente vai ter que entender com ela risco e benefício dela estar usando cada método. E qual é o risco do anticoncepcional oral? A gente tem o estrogênio associado. Então, sempre o estrogênio é o grande mocinho e vilão do nosso corpo. É o que a gente precisa, que é o nosso hormônio da mulher. Mas, por outro lado, ele está associado a um risco aumentado de varizes, ele está associado, principalmente paciente mais obesa, que é tabagista, não pratica atividade física. O estrogênio a gente consegue ter esse nível bem mais alto de eventos tromboembólicos, tá? Importante. Enxaqueca. Importante. E varizes. Aumenta a incidência de varizes também. Então, basicamente, a gente tem esse desfavor com relação ao estrogênio. Mas existem os anticoncepcionais que, principalmente as meninas, né, antes de vida sexualmente ativa tomam, não é só de progesterona. Tem também. E as mulheres que estão amamentando. Isso aí. O estrogênio, ele tá contraindicado na amamentação. Então, a gente tem a pílula, antigamente era chamada de mini pílula. Hoje em dia, a gente não usa mais essa terminologia, porque ela não é de nada mini, ela é boa igual, tá? Ela só tem progesterona, ela não tem estrogênio. Isso pode ser realmente uma opção boa para uma paciente que tem uma consciência de que tem que tomar todo dia. Ótimo. Diafragma, como funciona? O diafragma, ele tá bem em desuso hoje em dia, porque a gente precisa medir, ajustar direitinho o colo do útero. Então, assim, é um pouquinho mais difícil ter esse manejo pro diafragma. Na prática do dia a dia. Achei que Não, continuasse por causa do o coletor menstrual. Que não. É meio parecido, É bem né? parecido. É bem parecido. Mas hoje em dia é até difícil de encontrar o diafragma. Interessante. Esqueci de algum? Tem a injeção, pelo amor de Deus, gente, não é legal. Eu não gosto de injeção. Quem é minha paciente sabe que eu falo super contra a injeção. Eu acho que é uma dose muito alta de uma vez só. Então, a gente tem outros métodos melhores para isso. A paciente faz um descontrole hormonal, ganha peso, é difícil o manejo de longo prazo da injeção, tá? Não acho que é uma boa opção, não. Bom saber. E também tem o anel vaginal. É verdade, eu esqueci do anel. O anel é uma argolinha mesmo, de flexível, tá? Que ele tem estrogênio e progesterona, mas o grande benefício dele é que você introduz via vaginal, ele fica 3 semanas dentro de você, com uma liberação lenta desses hormônios. Ele é vendido que não é corporal, ele não passa na corrente sanguínea, ele tem efeito mais local também, como o DIU, tá? Então, você tem que colocar e retirar. A própria mulher coloca e retira, não precisa a cada 3 semanas. A cada 3 semanas, isso. Mas as pessoas não esquecem, não? Ele tem até um aplicativo que te lembra, te manda uma mensagem. Dia de introduzir seu anel, dia de retirar o seu anel. Normalmente não. Mas
se esquecer também pra mais, vai menstruar, vai acabar caindo a menstruação, ela vai lembrar e vai lá e tira. Ah, tá. Porque ele tem essa duração de 3 semanas. E aí depois, se não retirar, acaba a quantidade de hormônio e aí ela Isso aí. menstrua normalmente. Isso Aí aí. quando ela menstrua, ela vai lembrar que tem que tirar. Entendeu? Interessante. E assim, não atrapalha, o parceiro não percebe, não atrapalha a gente pra colher o preventivo, nada disso. É bem legal. Não atrapalha? Ele não Nada. fica ao redor do colo? Fica, mas ele é móvel. Ele não fica paradinho, entendeu? Como ele é Uhum. flexível, ele se move lá dentro. Então a gente consegue empurrar ele para um ladinho, para o outro e consegue colher normal. Interessante. Vou contar uma fofoca. Na segunda vez que eu coloquei o meu DIU, a cordinha ficou pra fora. Eu tava começando a namorar com meu atual marido. O pinto dele ficou todo machucado. Rebeca, isso aqui não tá normal. Coitado, gente! De vez em quando acontece. A gente tenta deixar uma cordinha um pouquinho maior para que isso não aconteça, esses desconfortos, né? Na hora da relação. A gente deixa um pouquinho maior porque ele dobra atrás do colo e facilita de tirar. Ou então a gente corta bem dentro do colo. Só que aí, exatamente. Aí depois para retirar esse DIU vai ter que fazer esteroscopia. Aí eu tirei sem esteroscopia, porque depois eu fui olhar, tava lá, meu colo e não tinha mais nada. Eu falei, você empurrou tudo lá pra dentro. Ai, meu Deus do céu. Tem uma pincinha que a gente pode usar pra tirar. Fofoca boa, engraçado. Tem mais algum tipo de anticoncepcional? Tem o adesivo. O que eu acho do adesivo para Brasil, Rio de Janeiro, é por conta... Calor. Exatamente. Você sua, então acaba descolando muito mais frequente esse adesivo. Às vezes a gente tem mais escape, não tem uma absorção plena desse adesivo. Então tem que ficar de olho nele se ele não tá descolando, se vai ter algum efeito nessa absorção. Você pode ter escape, mas também tem chance de concepção? Se ele descolar a parte dele, sim. Então tem que ter medo, né? Tem que ter medo. Eu acho que pro Brasil a gente fica com um pezinho atrás ali pra ele. Então a gente já falou da rotina ginecológica. De quando começar a rotina ginecológica na menina, na adolescente, na adulta jovem, na idosa, o que a gente tem que chamar sinais de alerta. Uma coisa importante, sempre na rotina ginecológica, o ginecologista palpa mamas, né? Avalia nódulos, essas coisas. Isso. Faz parte da nossa rotina de exame físico. E uma coisa que a gente não falou foi dos escorrimentos, que não é escorrimento, tá? É corrimento vaginal. Dos corrimentos, exatamente. Gente, a gente tem os corrimentos vaginais, as leucorreias, que é o nome bonito que a gente usa, tá? Fisiológicas, que são normais. Toda mulher tem que ter um pouquinho de umidade vaginal, tá? Facilita na penetração, facilita manter as nossas células tróficas, que a gente chama saudáveis, tá? Pela produção hormonal. E limpeza também, né? Limpeza, exatamente. Sai aquele muco, a gente sabe que tá ovulando, sabe que a nossa fisiologia tá toda bonitinha, certinha, tá? Tem os corrimentos mais amarelados, esverdeados, com odor, acinzentados. Então, assim, se tiver alguma alteração dessa, é importante chamar um ginecologista, visitar o ginecologista pra gente estar avaliando qual é a infecção daquele momento. Pode ter coceira. A cândida é muito comum nas pacientes diabéticas, com algum grau de imunodepressão. Às vezes gestante faz cândida com repetição, que é a mais comum de todas, é a cândida, o corrimento mais comum. Que é um fungo, né? É um fungo. Que está em contato com o nosso organismo, mas que... Isso, ele mora na nossa vagina, ele vive lá em homeostase junto com as outras bactérias vaginais. E por algum motivo, se desregular esse pH vaginal, ele facilita a multiplicação e acaba fazendo sintoma. Uso de antibiótico, uso de calcinha molhada há muito tempo, às vezes camisinha, o sêmen do parceiro, no primeiro momento pode dar essa irregularidade no pH e aí acaba desencadeando a cândida. É o corrimento branco com grumos, um leite talhado, bem parecido com isso, que arde, coça, fica vermelhinha, fica inchada a vagina. Isso é o mais comum, mais corriqueiro pra gente, nosso ganha-pão do verão que a gente fala. Porque no verão acaba atacando muito por conta de biquíni molhado, praia, piscina, essas coisas.
E aí, assim, pacientes com candidíase de repetição que você falou, como é que a gente pode orientar melhor essas pacientes? O que elas podem fazer para tentar evitar? Tipo infecção urinária de repetição, que as duas andam muito juntas, né? Então, mas a cândida a gente tem um dificultador. Da infecção urinária, a gente consegue identificar a bactéria causadora. Da cândida, a gente até tem uma pesquisa das cândidas, só que nem sempre a gente tem a sensibilidade dessas cândidas para antibiótico específico, né? No caso, antifúngico específico. O fluconazol, às vezes, não responde a todas as cândidas, que é um comprimido oral que a gente pode fazer de tratamento. O que é importante a mulher que tem essa repetição de cândida ter em mente é que tá desregulado o pH dela. Então a gente vai ter que tentar fazer um probiótico para ajudar esse pH regular. Se possível, não ficar com o biquíni molhado, a calcinha sempre secar em um lugar arejado, dependendo, passar o fundo da calcinha com ferro para poder matar os esporos que fiquem. Em hipótese nenhuma, gente, secar a calcinha no banheiro, isso não existe. Tem que secar a calcinha numa área bem arejada, tá bom? Pra gente tentar ver esses comportamentos se vão melhorar esse quadro inicial da cândida de repetição. Ótimo. E tem uma coisa que também está muito associada à disbiose, né? Que você falou dos probióticos, mas que está associado com excesso de carboidratos finos, de açúcar, exatamente. de uma doença inflamatória, que é uma comidinha para ela. Então, assim, às vezes a gente pode fazer todas essas medidas e não conseguir resolver. Isso aí. E aí a gente precisa realmente, ou você avaliar, ou trocar para um antifúngico mais intenso, fazer uma dose mais prolongada, mas você precisa mudar também a sua alimentação, hábitos de vida. Exatamente. São muito importantes. Exatamente. Amiga, você consegue lembrar de alguma coisa da sua rotina diária que a gente não tenha falado, que eu não tenha te cutucado? Então, o final, que é onde a gente mais interage, que é na menopausa, naquela parte de atrofia vaginal, de continência urinária. Existe, inclusive, uma leucorreia, um corrimento da atrofia, que é um corrimento irritativo, com coceira associada. E essas pacientes vão se beneficiar da reposição hormonal tópica ali também, para melhorar essa vagina, melhorar essas células vaginais. E, consequentemente, acaba melhorando esse corrimento. E, inclusive, uma das formas de tratamento, né, da incontinência urinária, às vezes de urgência, pode ser. Né? E aí, para quem não assistiu o episódio sobre reposição hormonal, vai lá assistir, por favor, tá? Mas vamos falar só um pouquinho, porque as pessoas têm muito medo quando a gente fala reposição hormonal. Tópica, que eu gosto sempre de falar. Quais são as indicações e contraindicações da reposição hormonal? Tópica. Basicamente esses sintomas clássicos de atrofia genital, tá? Ou uma infecção urinária de repetição, ou aquela paciente que tem dor na relação, que você olha, você vê que tá branca, esbranquiçada, tá dura, chega a ficar dura a parede vaginal, de tão seca. Tudo atrofia, puxa tudo pra dentro. Você não consegue nem ver o meato uretral, que é onde sai o xixi, ó, tá tudo puxadinho lá pra inclusive, dentro. em alguns preventivos podem vir com algumas células alteradas, porque essa vagina não tá trófica. Então, a gente às vezes precisa estrogenizar essa mucosa para depois repetir o preventivo e a gente já consegue ter as células glandulares, porque a gente não falou, a gente precisa ter 2 tipos de células, basicamente, no preventivo, numa coleta de preventivo que a gente considera ok. Células escamosas e glandulares. Na mulher menopausada, ela fica atrófica, então essas células sobem, elas entram no canal. A gente às vezes não consegue pegar essa célula glandular. Então o ideal é que tenha esses 2 tipos de célula para a gente considerar um preventivo bem colhido. Muito bom. Mas assim, as pessoas têm medo. Precisa ter medo? Não. A ação da reposição hormonal tópica, qual é o objetivo? Eu acho que o que atrapalhou muito a mulher nesse quesito de medo foi um estudo que foi super mal descrito antigamente, associando o risco de reposição hormonal com câncer, principalmente com câncer de mama, tá? A gente já sabe hoje por diversos outros estudos que isso não aumenta risco de câncer de mama, não está associado a um risco maior de nenhum outro tipo de câncer. É claro que é uma paciente que precisa ter uma consciência de rotina
com um médico regular. De manter um preventivo de rotina ginecológica. Ginecológica, exatamente. E ela mantém fazendo uso da reposição dela, não tem nenhum problema. Tanto sistêmica quanto tópica. Exatamente. E como as meninas falaram nesse outro episódio, até a reposição sistêmica você tem contraindicação. Quando você tem familiar do primeiro grau, com câncer de mama com menos de 40 anos, aí você vai avaliar. Você que tem históricos de eventos tromboembólicos na família, sabe? Ou você tem alguma alteração tromboembólica, aí você tem uma contraindicação absoluta também. E a reposição hormonal tópica, o objetivo é que ela tenha ação local. Sim. Que você não tenha nem absorção sistêmica. Pode ter, porque tem absorção, mas é muito pouca. Algumas pacientes que têm displasia mamária começam a relatar de dor nas mamas, e a gente tem que avaliar custo-benefício. O quanto está desconfortável, para qual o benefício que você vai ter de tratamento e de melhora na qualidade de vida dessa paciente, né? Não, sem dúvida nenhuma, é outra pessoa. Existe uma paciente antes reposição hormonal e depois da reposição hormonal. É completamente diferente a vida dessa mulher. Obrigada, amiga. Tá vendo? Mais uma ginecologista falando isso. Meninas não precisam ter medos. Reposição hormonal é qualidade de vida. O objetivo é esse, sabe? Exatamente. Não deixe de se cuidar. Isso é uma questão de saúde, inclusive. Obrigada, amiga. Obrigada a ter você aqui. Finalmente conseguiu. Finalmente. Eu que agradeço. Tá lindo. Muito obrigada por tudo. Desde sempre. A gente já tem aí uns 10 anos, né, amiga? Um pouquinho mais, né? Não, fala não. Se aguentando. Exatamente. Graças a Deus. Rebeca me atura. Não, ao contrário. Mas, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, da rotina ginecológica, mandem que Poli brilha, tá bom? Eu sempre mando minhas pacientes pra ela. Por acaso, vocês vão conhecer finalmente a Poli que eu sempre falo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.